Fala galera, o Will Castro Alves aqui falando do bug.com.br para falar da nossa carteira #NotBad de agosto. Para quem não sabe, todo primeiro dia útil do mês eu vou lá e posto essa carteira #NotBad que eu já venho acompanhando por mais de 2 anos com uma performance muito boa. Já tem gente seguindo, acompanhando e começando a investir em ações sem medo, porque dá para investir em ações sem medo. Meu objetivo com essa carteira é difundir um pouco de conhecimento. E mais do que isso, é uma carteira recomendada, eu não estou te vendendo nada, tá? Eu coloco de fato os meus recursos, eu coloco o meu dinheiro nessa carteira, eu compro os ativos que ali estão. Eu acho que isso é um ponto importante e dá um alinhamento de interesse aí com vocês, retira alguns conflitos de interesse, né, que existem muitas vezes entre eu estar só te vendendo alguma coisa. Então não, na verdade eu estou só querendo transmitir conhecimento e dividir um pouco com vocês. Bom, muita gente fala, né, que quando a bolsa sobe, enfim, surge um monte de gurus aí de mercado. O meu objetivo não é de forma alguma ser guru de mercado. Eu posto essa carteira mensalmente. Quem acompanha sabe que eu posto os erros dessa carteira, eu posto quando eu perco dinheiro e quando eu ganho dinheiro, para tentar dividir um pouco, como eu falei, conhecimento com vocês. Nesse mês que passou agora em julho, a carteira teve uma performance muito boa, tá? Foi uma alta de 6% contra 0,8% do Ibov, tá? Meu objetivo aqui não é acertar os ativos que mais sobem. Pô, e o que tu acha de Banco Intermédio, BID, ou de Vevar, ou de Miglu, enfim, alguns ativos que só têm subido bastante. Meu objetivo é ter uma carteira bem composta e que performe no longo prazo muito bem. E essa carteira tem performado muito bem, tá? No acumulado do ano, ela, enfim, já sobe 40%, acumula 40% contra 16% do Ibovespa. Então, 6% agora em julho, acumulando 40% no ano, uma performance realmente muito boa. E o mais importante, eu coloco o meu dinheiro nisso, então eu estou bastante satisfeito. Destaques aí desse mês: Log3 subiu 18% e a gente tem a Schultz também, que subiu, deixa eu ver ali na minha cola, 6%. Todos os ativos bateram o Ibov, é importante que se fale isso, todos os ativos superaram o Ibovespa, então isso ajudou bastante aí a carteira. Para agosto eu fiz uma opção bem polêmica, já teve gente questionando, já teve gente não discutindo, mas assim, divergindo da minha opinião, o que é muito bom, é muito saudável, tá? Por isso que existe mercado, alguns compram, outros vendem. Eu optei por retirar as ações da Log3, a Log Commercial Properties, né? Que é uma empresa do grupo MRV, que investe em galpões logísticos. A gente já vinha carregando essa posição já há bastante tempo e acumulando aí mais de 30% de ganho contra 16% do Ibov no ano, ou seja, dobrou o Ibov no ano. É um case que demorou para andar, né? Muita gente perguntava, pô, e essa Log aí que não anda? Bom, andou. Né? E o que a gente faz quando o papel anda? Bom, a gente revisa o case e vê se alguma coisa mudou de forma relevante para manter ou não. O que eu fiz foi isso, assim, eu revisei o case, nada mudou de forma relevante, a empresa continua muito bem, mas a simetria que existia, né, ela diminuiu. Quando o ativo sobe 30%, quer dizer que diminuiu, assim, a menos que tenha tido alguma mudança nos seus fundamentos, e em tese ela já corrigiu uma grande parte da simetria. É o que eu considerei, tá? Cada um tem o seu preço, cada um tem a sua opinião. Por isso, eu optei por retirar as ações da Log3. É sempre possível, eu sempre comento aqui que eu vou errar, tá? E é possível que eu esteja tomando uma decisão errada, quem sabe? Só o tempo dirá. Mas eu optei por retirar as ações da Log3 depois desses 30% de alta, 18% de alta nesse último mês, e colocar um case que parece bem chato, meio bem boring, assim, né? Não tem muito, ninguém fala muito até no mercado, todo mundo quer falar dos bancos digitais, as pessoas querem falar da Magazine Luiza, ou enfim, de cases, enfim, daqueles, os mais, enfim, polêmicos, mas enfim, aqueles que realmente chamam atenção. E TIMP3, né, a TIM, do boneco azul, aquela que todo mundo conhece, ela meio que parece que não tem muita graça, né, falar de TIM. Todo mundo tem telefonia hoje, enfim, não é nada muito inovador. Mas o que eu vi em TIM, o que eu acho interessante, por que eu estou adicionando o TIMP3 na carteira? Bom, primeiro, ela teve uma fraca performance no ano, quando a gente olha comparativamente o Bovespa, ela ficou para trás. Isso não quer dizer que ela vai andar, tá? Por outro lado, é interessante, entre diversos ativos que já subiram muito, tu observar e eventualmente achar algum ativo ali que não repercutiu todo esse movimento de otimismo na Bolsa Brasileira, né? Bom, ela teve uma fraca performance. O que vem havendo na telefonia é a migração do cara que tinha antes o pré-pago para o pós-pago.
isso normalmente tende a aumentar a receita média por usuário. A TIM ainda tem uma parcela muito grande de usuários pré-pagos. Eu entendo que essa é uma tendência, eu entendo que isso vai continuar acontecendo e que o número de usuários pré-pagos na TIM, na proporção da sua receita, na composição, digamos assim, das receitas da empresa, vai diminuir e vai aumentar o pós-pago, com isso aumentando a receita média por usuário. Então, por isso, simplesmente, mesmo com que não haja um grande crescimento da base, né, ou seja, todo mundo já tem telefone, enfim, não tende a crescer tanto, mas essa migração do pré para o pós tende a beneficiar a TIM. Junto a isso, ela fez diversas medidas aí para controlar custos, despesas, otimizar processos. Tanto é que nesse último resultado do segundo trimestre ela divulgou números muito bons, enfim, com o EBITDA crescendo 6%, com margem melhorando e por aí vai. Então eu vejo uma empresa ok, uma empresa boa, enfim, trabalhando bem, com resultados consistentes, que não andou na bolsa e negociando hoje a 12 vezes lucro, que eu não acho nada caro, 4 vezes e meia EV/EBITDA, que é um outro múltiplo, enfim, bem mais barato do que a Vivo e do que a média dos pares globais. Eu coloco isso no post lá da carteira. Por esses motivos eu optei por adicionar a TIMP3 na carteira, tá bom? Como eu sempre falo, cara, é possível que eu erre, mas enfim, faz parte, é do game. Eu não quero acertar os foguetes da bolsa, esse não é o objetivo é ter uma carteira, enfim, que fazendo um investimento de longo prazo retorne bem, tal qual a carteira NotBet tem acumulado aí 40% de alta no ano. Além disso, algumas pessoas me perguntaram, né, como é que funciona essa carteira, William? Bom, são 5 ativos igualmente compostos, né, ou seja, 20% em cada um. Eu fiz essa carteira pensando numa pessoa que tenha, sei lá, 20 mil reais para investir em ações. Dá para fazer com menos? Dá. Começa a entrar no fracionário, fica um pouco mais complexo. Dá para fazer com muito mais, William? Dá para fazer com bastante mais. Mas eu pensei em 20 mil reais, bem simples, tá? 5 ativos, divide igualmente em cada um deles. Eu pego sempre a cotação do fechamento do mês, né? Ou seja, o último dia útil do mês eu uso para computar a performance e uso também para fazer a troca. Ah, William, mas não é bem assim, às vezes abre subindo, às vezes abre caindo, é verdade, eu sei, a realidade ela é um pouco diferente e eu percebo isso, por isso que eu compro os ativos na física, tá? Então saibam que eu também passo o que vocês passam na hora de realizar as trocas. E ainda assim está tendo uma boa performance, tá? A performance é calculada ponderando cada ativo, ou seja, um ativo subiu 10% e ele tem 10% da carteira, eu vou ponderar isso, né? Ele tem 20% da carteira, né? E eu vou ponderar isso, então é uma média ponderada. A performance, como é que é feita a performance acumulada, né? Como se eu desmontasse a carteira e montasse ela de novo toda a virada de mês. Então eu tinha 20 mil reais, o negócio subiu, sei lá, para 10%, subiu para 22 mil. É como se eu vendesse e recomprasse todos os ativos de novo. Ah, William, mas não é assim que funciona na realidade. Não, e é até melhor para você, porque você vai incorrer em menos custos. Por exemplo, nesse mês só uma troca, não tem que trocar toda a carteira, por exemplo. Então eu diria que assim, sendo bem honesto, é uma carteira bem barata em termos de custos para rodar. Não é aquela coisa que troca todo mês, toda hora, toda semana, então tem muito custo de corretagem. Cara, não tem nada disso. É bem simples e fácil de operar. E eu não considero os custos porque cada um tem a sua realidade. O cara pode operar pela Rico, o cara pode operar pela Clear, XP, Talarico, enfim, sei lá qual corretor que você queira usar. Enfim, cada um tem seu pacote de corretagem também, então não quis entrar nesse detalhe, mas eu diria que, cara, em termos de performance, tá? No máximo uns 2% aí dessa performance eu diria que diminui por conta de custos. Isso é meio que empírico, assim, olhando um pouco dos gastos, mas eu diria que é daí para menos porque não tem tantas trocas assim, tá bom? Cara, esse vídeo já tá longo, espero que vocês tenham gostado. Subscreve no canal, dá um like, compartilha para você ficar atento a todas as alterações, mudanças e eu vou continuar postando aqui muito conteúdo para vocês, tá bom? Fico por aqui, era isso, aquele abraço.